Olá a todos, muito bem-vindos. Estamos aqui com duas figuras icônicas do Gaia Curitiba, pré-vestibular, Daniel e Maiara, acredito que todos conheçam, né? E hoje nós vamos fazer um bate-papo gostoso aqui. Hoje eu quero descobrir um pouco mais desse universo do curso pré-vestibular, medicina, direito, psicologia. Quero explorar bastante esse universo. Bem-vindos, agradeço vocês. Obrigada. Obrigado pelo convite. Eu espero que a gente consiga aí responder todas as perguntas e tirar dúvida dos futuros nossos alunos e que a gente vai ter aí em 2025. Maravilha. O Gaia, né? Primeira pergunta. Por que Gaia? De onde surgiu o nome? Qual que foi a concepção? Eu sei que o Gaia ele é muito forte em Santa Catarina, Florianópolis, e agora ele está muito forte aqui em Curitiba, principalmente, mas com vestibulares do estado inteiro, Londrina, Maringá. Queria entender exatamente por que o nome Gaia, né? E qual que foi o insight de vocês abrirem o Gaia aqui na cidade de Curitiba e por que Curitiba? Ah, legal. Então, o Gaia, há uma lenda, né? Que o Gaia vem lá dos antigos donos, né? Que hoje lá gerenciam Florianópolis, né? Perfeito. Então, G de Glauber, A de Alex, I de Igor e A de Aloísio. São as iniciais dele. São as iniciais, né? Aí, essa é a lenda que se tem, mas se você pesquisar, Gaia é uma deusa, né? Então, é um nome bem forte e marcante. Né? A gente está em Curitiba desde 2017, e a pergunta que você colocou é o porquê. O porquê porque nós tínhamos muitas aprovações em Curitiba, né? Isso antes de 2017. Tínhamos alguns primeiros lugares em UEPG, PUC, né? O Pequeno Príncipe, e o Gaia decidiu, lá no ano de 2016, então, abrir uma sede aqui. Pesquisou, né? Tinha algumas outras opções, mas achou a mais viável Curitiba. E aí, então, desde 2017, se abriu-se aqui o Gaia, começou-se com uma turma na parte da manhã, e hoje a gente tem aí 3 turmas cheias, né? E passamos pelo processo de pandemia, e aí, de certa forma, a gente assumiu a questão de gerência de Curitiba, né? Estamos ligados ao Gaia Florianópolis, e foi aí que surgiu, então, a questão do Gaia vir para Curitiba. E aí a gente obteve vários primeiros lugares, né? Antes pandemia, PUC, Pequeno Príncipe, bastante aprovações no sentido de Universidade Federal do Paraná. Nas universidades estaduais do Paraná também a gente tem a questão da aprovação. E então esse foi o grande motivo na questão de mercado também, né? Se posicionar no Paraná, em Curitiba, né? Capital aí do estado. Esse foi o grande foco nesse sentido, que de certa forma viu-se que Curitiba precisava de uma outra opção. Então, a gente veio trazer uma outra opção, com um trabalho diferente do que os outros cursos fazem. Eu diria que um trabalho, além de ser diferente, ele é único, não tem igual. Eu sou, falando um pouquinho aqui, não vou falar minha idade, mas eu sou da época terceiro milênio, positivo, Dom Bosco, tá? Eu venho dessa época. Aí tive vários amigos passando por cursinhos pré-vestibulares e tudo mais. Nós temos o positivo, que é muito forte aqui em Curitiba, mas eu pedi para a produção dar uma levantada, né, em alguns números. E me surpreendeu, porque o Gaia hoje, entre os 3 principais pré-vestibulares do estado, vamos colocar assim, né, do estado do Paraná, com relação a resultado, né, colocações e número de aprovações, proporcionalmente ao número de alunos, vocês estão muito forte, junto com o positivo, talvez junto com elite ali, que, né, agora é colégio. Eu vejo uma crescente, a produção até indicou isso, falou, poxa, é uma crescente de resultados e qualidade no ensino. Né? Eu queria até, a Maiara tem essa proximidade com os alunos, eu queria até entender, Maiara, exatamente isso. Você que está há muito tempo junto com o Gaia,
essa mudança na característica do aluno, né? Até assim, vocês trabalham com turmas reduzidas. Eu queria que você falasse exatamente isso, sobre turmas reduzidas e a característica do perfil do aluno hoje presente no Gaia. Eu acompanho os alunos ali desde dessa parte inicial de apresentar o curso, conhecer um pouquinho eles, e eu vejo que o principal diferencial do Gaia é uma preparação completa e estratégica que faz com que cada aluno seja único. Então, a gente procura ter essa proximidade para conhecer quais são as dificuldades, os potenciais, e ir trabalhando de acordo com a necessidade dele, né, dela. As turmas são reduzidas, temos 3 salas no curso, 2 salas têm ali um espaço bacana, turmas de 65 alunos. A outra sala, ela tem capacidade para 120 alunos, mas ela tem uma arquitetura que a gente chama de panorâmica, então ela não vai ter aquele fundo, né? Que é justamente para ter essa proximidade com o professor. Não tem a turma do fundão. Não. Mas é estratégico isso do Gaia, de você ter turmas reduzidas? Inclusive, Rafael, um dos nossos dizeres é o ensino mais próximo que te leva mais longe. Então, isso que a Mayara acabou de colocar, né? Não é aquela turma estreita e comprida, né? Mesmo que a gente tenha aí a turma, como ela colocou, é a turma de 120, ela é perto do aluno, é perto do professor. Desculpa. Né? Então, esse é o nosso slogan, resumindo, né? O ensino próximo que te leva mais longe. Mas é estratégico isso tem... E aí uma pergunta agora que é de falta de conhecimento minha mesmo. Dá diferença? Queria que vocês falassem, essa proximidade, esse calor, esse afago do professor, vamos dizer assim, porque os professores malvados são os que a gente sempre lembra. Né? Eu tive alguns professores que eu sempre lembro dos professores que naquela época eu achava que era tirano e tal, aquela coisa, mas não, eu via que realmente se importava com o aluno, né? Queria tirar o máximo do aluno. E eu vejo muito isso nos professores do Gaia. Eu queria que vocês falassem um pouquinho do corpo docente do Gaia, dos professores e a metodologia que vocês utilizam. Então, dá bastante resultado, né? Essa ideia de turmas reduzidas faz com que o aluno se sinta mais próximo do professor. Então, o que é importante a gente colocar aqui também é que quem faz as assistências, né, aquelas conversas individuais, indiferentemente de ser assistência, porque o aluno ele tem afinidade com alguns professores. Perfeito. Não é? E em outros lugares, né, em outros pré-vestibulares, o aluno não consegue chegar no professor. É uma outra pessoa que faz essa assistência. Lá no Gaia, quem faz a própria assistência é o próprio professor. Então, ele sabe daquilo que é tratado na sala de aula e ele sabe em que momento o aluno vai procurar ele e tirar aquela dificuldade ou daquele conteúdo que ele explicou em sala de aula ou daquela dúvida de exercício que ele tem. Então, isso tem um grande resultado, né? Um dos motivos de grande resultado nesse sentido. Outro detalhe, quando a Mayara também coloca, é que ele não é mais um passando na catraca. Não um número. Isto. E a gente sabe o nome do aluno, desde o fiscal que entra, né? Do bom dia João, bom dia Maria, né? Bom dia José, né? Até do professor, aquele que comenta na sala dos professores, aquele aluno me procurou e eu vejo que ele tem potencial. Então, isso é um diferencial bem grande. E aí, a questão de auxiliar, né? Tanto eu quanto a Mayara também pode falar, de auxiliar, de direcionar como é que o aluno precisa estudar, né? Na produção de material, procura professor, não é? Então, são vários diferenciais que eu não vou colocar tudo agora, não é? Mas tem muitos diferenciais em relação a outros cursos, né? Desde a entrada dele, conhecendo o curso, passando pela Mayara, pela secretaria, até o processo final, que é a aprovação dele. O objetivo do aluno é a aprovação dele. Né? Então, a Mayara pode falar um pouquinho mais
nesse sentido do recebimento do aluno no processo de matrícula até o processo final, que é o da aprovação. Eu acho que assim, chegam muitos perfis de alunos para a gente, né? Desde aquele aluno que já tem uma preparação, já está ali, já tem uma rotina de estudo, até aquele aluno que vai iniciar, que vem conhecer, que não tem nenhuma informação de como é o processo de vestibular. Então, a gente procura estar explicando isso para ele ter esse entendimento de qual é o processo que ele vai passar, para saber aonde ele está e tá fazendo os direcionamentos. Então, tem aluno que nos procura pelas aprovações na UFPR, tem aluno que nos procura pelas aprovações em particulares. Então, tá identificando que, de acordo com aquilo que ele busca, claro que nossas aprovações, grande parte, são em federais, estaduais também temos. Sim. Então, ver que aquela preparação que ele busca, ele vai ter todo o suporte ali. Então, ter orientação do professor em esse é o momento de fazer isso. E agora esse é o momento de mudar a rota, né? Porque a grande parte que é para a maioria, nosso curso ele não prepara só para medicina, mas grande parte é para o curso de medicina. Então, ter essa preparação direcionada tanto em relação às universidades que ele almeja, quanto a questão do curso que ele quer passar. Então, na parte ali de medicina, orientando em relação às discursivas, quem vai prestar direito, tem o suporte ali também para a segunda fase. Então, é essa preparação completa, com um atendimento personalizado, desde o início até a gente estar comemorando lá no banho de lama, né? Na pesquisa da produção, primeiro lugar geral UFPR e primeiro lugar geral medicina, que é um resultado espetacular, né? Que vem a mostrar exatamente a qualidade de ensino, né? E preparação de vocês, e eu acho que responde muito isso que você falou desde o início, né, da receptividade ali dentro do Gaia até o banho de lama, como você falou. E eu vi que o Gaia é muito forte em medicina. Muito forte em medicina. Queria que você falasse um pouquinho do diferencial do Gaia em medicina, né? E o Daniel falasse um pouquinho também da preparação. Desde você, Mayara, do atendimento psicológico ali, que eu sei que vocês têm no Gaia, né? De toda essa parte de aconchego estrutural administrativo, vamos dizer, né? E o Daniel muito da parte pedagógica, né? Dos professores, porque eu sei que medicina você tem alguns diferenciais que você precisa ter de algumas disciplinas, como redação, como você tem notas diferentes, química, física, alguma coisa assim. Eu queria depois que vocês entrassem nesse mérito. Então, assim, um dos diferenciais que tem a turma de medicina, que é o ponto-chave, que a gente chama no curso de professor tutor. Professor tutor? Tutor. O que é o professor tutor? O que o professor tutor faz? Eu sou um dos professores tutores. A gente tem aí, são 5 ao todo, tá? Então, a turma medicina, né? Isso não quer dizer que a outra turma não tem. Perfeito. Né? Turma extensivo tarde ou extensivo manhã, né? Que opta por outros cursos. Por outros cursos, mas isso não quer dizer que o extensivo manhã não aprove medicina, isso não quer dizer que o extensivo tarde não aprove medicina, né? Ou outros cursos. É só por uma opção dele, seja a parte em termos de carga horária ou a parte financeira. Correto. Não é? Então, o papel do professor tutor é orientar, como a Mayara já colocou ali anteriormente, a questão do estudo dele. E esse processo, ele começa como, Rafael? No início, ele é um processo, eu diria, o primeiro encontro, onde você demora em torno ali de 30, dependendo do aluno, porque esse é um grande diferencial, depende do aluno, correto, depende da sistemática, depende da logística dele, né? E quando eu falo logística, eu moro em Pinhais, eu moro em São José dos Pinhais, eu moro em Campo Largo, eu moro sozinho, vim para Curitiba e eu tenho que fazer as coisas de casa também. Então, esse é o papel, entender como o aluno vive, de segunda a domingo.
não é? Então, a gente senta com o aluno e a primeira coisa que a gente faz com o aluno, o que é? Me conta um pouquinho de você. Eu venho da onde? Eu estudei aonde? Porque aí a gente começa a direcionar. Perfeito. E cada um tem um planejamento, cada um tem a sua dificuldade, cada um tem a sua facilidade. Então a gente senta com o aluno, eu diria assim, a ideia é de 30 minutos, mas ela pode variar para 40, 45, até 1 hora, onde a gente procura entender o aluno. E essa montagem que a gente faz de horário do professor tutor, ela é uma montagem onde, vamos dizer, de certa forma, democrática. Não, eu não vou estabelecer porque eu quero, é porque a gente quer. Nós queremos. Eu, tutor, e você, aluno. E você, aluno. Então, a gente senta, organiza o horário, né, do que vai assistir na parte da tarde, o que não vai assistir na parte da tarde. A gente deixa bem claro para quem está assistindo isso, assistir a aula não é estudar. Deixar bem claro isso. Perfeito, isso eu, porque senão isso eu aprendi. Eu sempre digo para o aluno assim, cara, então eu vou montar um curso de 60 aulas por semana. E a pergunta que eu faço para ele é, que momento você vai estudar? Eu sempre digo que assistir a aula não é estudar. Estudar é você sozinho. É estudar você ali tirar dúvida com o professor. Não é? Então, esse é o grande sinal que a gente coloca para o aluno. E que a gente precisa desmistificar isso, porque muitos alunos vêm da escola. Correto. E na escola, a fala é, você está aqui estudando. Não, você não está aqui estudando, né? Você está aqui assistindo a aula e estudar em casa, para ver se realmente aquilo que você assistiu a aula, você aprendeu. Você assimila. Perfeito. Não é? Então, eu diria que esse é um grande diferencial que existe. Pode ser para a turma medicina, a turma extensivo, qualquer uma, a gente também faz isso. Claro que ele não é um atendimento semanal, porque a turma medicina a gente praticamente faz um atendimento, dependendo do aluno, às vezes semanal, às vezes quinzenal, às vezes mensal, porque depende do aluno, porque o aluno daqui a pouco, vamos dizer assim, ele já tem uma bagagem, ele já é maduro de entender a situação que assistir a aula não é estudar. Então, existem várias formas de a gente organizar essa situação. Então, é muito importante passar essa questão para o aluno da questão do tutor, não é? Chegar no aluno. Muitos ficam com certo medo, porque ainda tem aquela ideia do colégio que o professor é intocável. Eu não posso chegar perto dele. Esse é um outro diferencial do curso. Você tira dúvida no corredor. Você tira dúvida quando não é horário de tirar de assistência. Entendeu? O professor tende a mostrar, eu posso tirar uma dúvida aqui rapidinho, professor. E essa é uma grande diferença, não é? Desde o atendimento com a Mayara, naquele processo inicial que a gente colocou ali na matrícula, de toda a explicação do que o aluno tem à disposição, não é? Então, esse é um grande diferencial. Além de toda a dinâmica que a gente tem, né? Desde o início do ano, preparando para as discursivas, a gente vem da ideia que matriculou no curso, você vai ser aprovado para a segunda fase e você já tem a discursiva à disposição. Discursiva de Química e discursiva de Biologia, no caso, para Medicina. Tem outros cursos que também têm discursiva de Química e Biologia. E o laboratório de redação, que é o trabalho que o Juliano faz ao longo do ano, né? Direcionando para o UFPR, essa questão da redação, porque a gente não prepara só para o UFPR, e também para outros tipos de redação que a gente tem dentro do estado, e até Santa Catarina, São Paulo, esse trabalho de redação, né? Então, esse é um grande diferencial, além de a gente trabalhar com as turmas, vamos dizer, as turmas reduzidas, né? Turma de ali de 60, 65 alunos, dos atendimentos individualizados que são feitos, não é dúvida num grande grupo, é dúvida do aluno individual. É um trabalho direcionado para a dúvida dele. Para a dúvida dele, de certa forma única. Perfeito. Dele, única dele, não é dos outros e dele, não é? Toda essa estrutura
na parte da tarde, que a gente tem de aprofundamentos, né? A gente tem aprofundamento de química, discursiva de química, aprofundamento de biologia, discursiva de biologia, aprofundamento de geografia, aprofundamento de física, história, literatura também é legal a gente colocar, porque eu quero a literatura de São Paulo, então a gente também faz isso. Eu quero a literatura da PUC, Perfeito. então também a gente faz, né? E uma das novidades para o ano de 2025 que a gente tem aí a gente vai ter uma aula na parte da manhã para todas as turmas da sociologia e da filosofia específica para o FPR. Ó, que bacana Essa isso. é uma das diferenças para o ano de 2025. E a disciplina de atualidades, né? A gente sabe que essa galera precisa dessa disciplina. Importante. Então, a gente também colocou essa disciplina de atualidades na grade. Ou seja, ele vai ter aula, turma da medicina vai ter aula de manhã, turma de extensivo manhã vai ter aula de atualidades de manhã, turma de atualidades na parte da tarde vai ter aula de atualidades na parte da tarde. Então, esse é um dos diferenciais, além de todos os simulados, além de todas as revisões que a gente tem ao longo do ano, né? A gente pode falar mais adiante em relação a essa dinâmica de apostila aí, mas nesse apanhado geral eu coloquei, acho que dá para mostrar, assim, muitos diferenciais, né? E também o importante, né? É muita informação, o pessoal está vendo aí, né? Logo que o aluno faz a prova da UFPR, eu não espero o nome dele sair. Ninguém dentro de Curitiba faz o que a gente faz. Ou seja, o aluno faz a prova no domingo, não vou botar Perfeito. número, né? No domingo. Na segunda-feira, ele já começa o processo discursivo. Ah, que bacana. Então, eu ganho em relação às outras 2 semanas, além daquelas 30 semanas que eu já Sim. tive ao longo do ano, né? Então, ele já tem uma bagagem que trabalhou ao longo do ano. Pós primeira fase, é só afinar, lapidar essa questão. E aí, a parte da redação, ela entra, assim, a ferro e fogo, né? Redação na veia deles, né? Que é uma dificuldade que eles têm, até mesmo porque a redação da UFPR é diferenciada das outras. Concordo. Muito diferenciada, muito técnica, e aí a gente não tem nada melhor que o Juliano para orientar, né? Na aula, fora da sala de aula e em horários extras aí que ele faz com os alunos. Não, sensacional. Sensacional. Mayara, eu queria ouvir de você um pouquinho, você que está desde o início, ali junto com os professores do Gaia, e eu sei que uma das nossas pesquisas, o pessoal para ali para bater papo contigo, né? Então você é muito esse termômetro da ansiedade, né, do nervosismo do aluno e tal. Eu queria 2 coisas que você respondesse. Como é que é para você ver essa evolução do Gaia, né, de você estar e o dia a dia teu ali com eles, né? A ansiedade, será que eu vou passar? Será que eu estou estudando direito? Será que vai dar certo? Tal. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, do teu dia a dia ali, com os alunos, nessa proximidade. Eles vêm bastante ali na secretaria, né? Não só para pedir uma orientação, para conversar com o professor. Tem muitos alunos que às vezes buscam material específico, e aí eu tenho lá, né, um banco de dados muito grande em relação que nem o Daniel colocou, literaturas, algumas coisas muito específicas de alguns vestibulares. Então, eu procuro estar sempre de uma forma acolhedora, conversando com eles para estar sabendo qual é a necessidade deles naquele momento. Então, tem alunos que fazem o acompanhamento psicológico com a nossa psicóloga lá no curso, e às vezes ele só precisa sentar ali e falar. Bater papo, Então, jogar para fora, sentar né? ali e tirar um tempinho ali para sair um pouco, né, dessa rotina ali de estudo. E isso acaba sendo bom porque essa proximidade permite que a gente identifique o que ele está precisando ali e oriente em relação a conversa com o professor X, né? Vai lá, marca horário com a psicóloga, né? Não, isso a gente fazer dessa forma, conversa com o coordenador Daniel, faz isso. Então acaba sendo uma coisa que é descontraída, mas sempre tem uma finalidade. Então, a gente está buscando ali sempre estar proporcionando para eles o suporte que eles precisam.
você deve ter muito orgulho da evolução do Gaia. Bastante. Eu imagino porque como foi para você acompanhar isso no dia a dia, ver essa evolução constante do Gaia até o momento que, poxa, né, eu acredito que deve ser o ápice, né, da educação você atingir numa universidade, um vestibular tão difícil que é o UFPR, você alcançar um primeiro lugar geral medicina, e o primeiro lugar geral, o UFPR, e o primeiro lugar geral medicina. Eu acho que, como é que foi isso? Como é que você recebeu isso, Mayara? Tendo essa proximidade com os alunos, né? Como é que foi? É vitória, né? É uma felicidade muito grande, apesar de a gente não fazer o vestibular, a gente tem os mesmos anseios, né? E compartilha de toda essa alegria ali quando eles são aprovados, vai lá, dá parabéns, e é uma sensação muito boa. E eu tive presente agora no vestibular da PUC, e eu vi que ex-alunos que hoje estão fazendo terceiro período, quinto período de medicina, estavam lá. Eu achei sensacional essa proximidade que mesmo após ele ser aprovado, vamos dizer assim, né, ele continue tendo esse contato com vocês, né, esse carinho. Acho sensacional isso, achei muito legal. A gente, ontem mesmo, até falando disso, eu recebi um WhatsApp aí do João Lúcio, que foi, se eu não me engano, em 2021, se eu não me engano, né? Foi o 5º lugar geral, mandando me ajude para a rifa de formatura enviando Pix. Sensacional. Então, a gente recebe isso dos alunos, né? Ou manda mensagem no Instagram, professor, eu não tenho dinheiro para ir a tal encontro lá, será que você não ajuda comprando uma rifa? Então, esse retorno, ele é bem legal, né? E só pegando o ganchinho ali do que a Mayara coloca, né? Eu sempre coloco para ela que início do ano, aqui sempre vai ser entre aspas, um muro de lamentações, né? Seja no sentido positivo, ou seja no sentido negativo. Mas aí para você que está assistindo agora, e aí no caso seria a situação do pai e da mãe, presta atenção no que eu vou falar. Deixa o seu filho falar, viu? Escuta o seu filho. Às vezes, os pais, e aí começa um grande problema com ele, os pais não entendem o quanto difícil é entrar no curso de medicina, o quanto concorrido é. E cada um tem seu tempo. Então, converse mais com o seu filho. Aceite as ideias, às vezes, dele. Ou interaja mais com ele. Às vezes, o seu filho, ele se sente um pouquinho sozinho. E aí, a Mayara, aí o fiscal, aí o professor, tutor, ou o professor que vai fazer assistência, ou eu, como coordenador, ele vem para conversar. E a gente escuta esses relatos. Então, aí, paizinho, mãezinha, não é só a questão de pagar. O pagar é um detalhe. A aprovação, ela passa não só pelo aluno, ela começa em casa. Com a família, né? O apoio da família, o entendimento, né? Porque não é fácil, né? Você passa praticamente o dia inteiro dentro do curso pré-vestibular. No caso do Gaia, você tem todo... E aí você vai para casa, como você falou, eu achei sensacional. O estudo é em casa, né? E ele precisa do apoio da família, né? Ele precisa principalmente o apoio emocional, né? A gente vê muito isso, né? O apoio emocional, ele, não vou dizer que é um meio a meio, mas ele pode ser 5%, mas ele derruba o aluno, ele derruba o candidato. Se ele não tiver isso emocionalmente... bem na hora da prova, Perfeito. Ou ao longo do ano, porque a gente sabe que você começa o ano muito bem, e a gente atende os alunos nessa situação, e uma recaída, às vezes, para você levantar de novo, é totalmente inversamente proporcional ao tombo que você levou. Então, se você caiu uma semana, você vai levar 2, 3, 4, 1 mês e meio para você de novo reerguer. Não é? A gente atende aí, a Mayara escuta, eu escuto, e esse ano, por exemplo, eu atendi aluno na minha sala, passando por uma situação em casa, e queria falar comigo, e era uma situação em casa. Eu disse, calma, que isso vai melhorar, isso não vai atrapalhar, tudo tem seu tempo, né? Procura não se envolver, e quando você coloca ali, coloca com muita propriedade, né? O aluno, se a gente pensar na questão
medicina, outros cursos, e se ele passa no curso, ele vai para casa só para dormir. E quando ele chega em casa, que é só para dormir, a casa tem que estar bem. Porque se ela não estiver bem, ele não vai querer voltar para casa. E aí já começa um processo de eu diria, contra a sua aprovação. Entendi. A casa precisa estar bem, ela precisa estar harmônica, ela precisa, mesmo que tenha conflitos em casa, vamos, paizinho e mãezinha de novo, vamos tentar isso fazer longe dos filhos, para que eles não sintam, porque eles dizem que não sentem, mas aí quando chegam no curso, eles vão lá e nos relatam isso, né? E aí, os diferenciais do curso é escutar o aluno, não procurar entender, e como a gente disse, se o conselho fosse bom, a gente vendia, a gente tenta dar, né, o máximo de conselho, e aí cabe ao aluno filtrar tudo aquilo que a gente fala para ele, para ver aquilo que cabe e aquilo que não cabe, né, Rafael? Então, a gente vai falar em muitos diferenciais, talvez esse tempo que a gente tem aqui, ele é pouco, porque tem muita coisa. Muita coisa. Tem muito conteúdo. Eu sempre digo lá, a Mayara pode falar, né? Quando a gente recebe uma família, e aí vai todo mundo. E se der, pode levar o cachorro, não tem problema. Leva que a gente aceita. Pagar, a gente gosta de cachorro, não tem problema nenhum. Tem um espaço lá, legal a gente falar no espaço, a gente tem área de convivência lá, para o cara passar o dia inteiro, tem os micro-ondas. Ano que vem, vamos ver se o financeiro a gente conversa, ver se a gente bota uma geladeira lá pros caras, porque já vieram perguntar, não é? Não é promessa, né? Mas a gente conversa com o financeiro aí, de repente bota... Porque vira uma segunda casa, na verdade, né? Isso, então a gente precisa criar essa estrutura. Perfeito. Então, falando da visita da família, que eu tinha falado ali, sim, a Mayara é testemunha, sábado agora, ela saiu do curso, se eu não me engano, era 3 horas da tarde, o curso fechava, era 12h30, atendendo uma família. Entendi. Então, não é porque vai dar 12h30 que ela vai embora. Sim. Então, a gente precisa suprir todas as perguntas, dúvidas, anseios, angústias, né, da família, porque ali é um investimento. E sofre junto, e ela né? Sofre durante um junto, ano, 2 anos, 3 anos. Né? Então, a Mayara pode falar, porque às vezes, eu falei aí que ela saiu às 3, mas às vezes tem conversas que elas vão longe. É muito longe. Profundo isso mesmo? É porque eu acho que, assim, cada atendimento é diferente. Então, como eu falei, cada um chega em um nível ali de conhecimento em relação a esse processo de vestibular. E, né, puxando um pouquinho para esse caso de sábado aí, conversei com a família, né, abrimos uma exceção ali em questão de horário para estar atendendo para que ficasse ideal para eles, de acordo com as necessidades deles. E até me surpreendi, né? Foi um atendimento, assim, que foi muito leve, mas me fez refletir bastante. Então, ele veio com pontos, né, positivos e negativos dos cursinhos. E eu falei, que legal, né? Bacana você ter esse interesse em ver o que é mais relevante para você, o que pesa, o que não pode faltar, né? E aí ele colocou diversas coisas ali, né? E a gente foi trabalhando, foi entendendo aquilo que ele buscava. E assim... né? Vai estudar conosco. Ele efetivou a matrícula, tá? Bom? Isso é importante. Isso é importante. Não, que assim, eu acho que isso que a gente coloca não é porque a gente está aqui, não Sim. é porque está no atendimento lá, mas a gente tem esse contato próximo com o aluno durante todo o curso, depois do curso. Então, a gente vê que isso é uma coisa que faz... impulsionar ele para que ele consiga se manter firme. Então, essa questão ali do atendimento, seja na parte da secretaria, com a parte da psicóloga, com os professores, ele é muito integrado. Então, o aluno pode vir, pode conversar ali comigo, conversar com o Daniel, mas por trás dos bastidores, a gente está em sincronia, conversando, para que veja o que precisa ser feito, como a gente vai estar orientando, né? E
E eu acho que uma dica bem legal aí para o pessoal que está iniciando e que o Daniel sempre coloca, que é manter um ritmo, nem acelerar para não chegar ali na metade do ano e acabar estar muito cansado, mas manter um ritmo que você consiga ter essa constância ali, e aí o dia do vestibular, claro, controlar as emoções, né? Porque falar ficar tranquilo não dá certo. Eu imagino. Ninguém fica tranquilo, imagino. mas Fica tem que lidar. Fica muito fácil ficar tranquilo, né? A gente tá do lado de fora, né? A Mari já colocou em outras situações, mas aquele momento ali que a gente tá junto com eles, ou quando tá chegando pertinho ali, a gente também fica um pouco nervoso, né? O que vem e o que eles vão enfrentar, não é? Então a gente não vive de forma intensa, mas a gente também fica ansioso, angustiado, não no grau deles, Sim. mas a gente também fica, né, nesse sentido. E aí a gente fica mais aliviado quando ele sai assim: ah, professor, foi boa a prova. Ah, professor, achei a matemática, que é a minha parte, bem tranquila. Então, isso é bem interessante, né, a gente ter essa situação e falar para eles que a gente também é parte fazendo prova. Não é somente eles. Não é? Então, isso é uma coisa que essas turmas reduzidas que a gente coloca, só em turma reduzida você consegue fazer isso. Vocês sofrem juntos, né? O sofrimento é junto. A gente leva em alguns momentos, né, o problema do aluno não para casa, mas você traz ele para si. E aí você procura solucionar como se fosse isso para você, da melhor forma possível. Né? Então, são muitos diferenciais, mas tem tanta coisa aí para a gente conversar aqui nesse tempo aqui, mas esse é um dos diferenciais, né? Esse atendimento extremamente personalizado, né? Desde a situação da Mara ali na frente até a situação do acompanhamento dele, né? Só pegando um ganchinho, né? Sobre o que a Mara também colocou, quando a gente fala constante, a situação você não está se preparando para um tiro de 100 metros. 100 metros, a tua explosão, ela precisa ser fantástica. Sim. Você está correndo uma maratona de 42 quilômetros e vence, é aprovado quem tem mais resistência. E com muitos adversários, né? Com muitos adversários. Você não pode ter altos e baixos em 42 quilômetros. Você tem que ser constante. Perfeito. Ao longo do ano. Você não se prepara em um mês. Você se prepara em 8 meses, né? De um crescimento lento, onde o ápice teu é a primeira fase. Então, ele é um processo lento. Esse lento é dentro do ano, não é? Então, a gente acompanha todo esse processo aí. É muito bacana isso. A gente abriu um canal de dúvidas, né? Meu celular não para aqui de tocar. E eu tenho uma pergunta aqui da Fernanda. Fernanda fala: Rafael, peraí. Pergunta para o professor Daniel: em 2025 estarei fazendo terceirão. Pergunta para o professor Daniel o que o Gaia preparou para mim. Interessante isso, porque assim, eu tenho uma filha, né? Minha filha também está fazendo terceirão. Eu consigo conciliar o estudo no colégio e no pré-vestibular? O que o Gaia tem preparado para essa galera de terceirão de Curitiba que pode reforçar o estudo, né, para os melhores vestibulares do ano? A turma da tarde, né, que é o terceirão, hoje a gente tem a turma, vamos dizer, 2024, falando em 2024, só para ter ideia, o 2025, a turma da tarde é a turma mais presente. Olha isso! É uma turma que normalmente ela está sempre cheia, o tempo inteiro cheia, né? Que vem justamente complementar o estudo dele da parte da manhã, não é? Então, a gente já fez um horário de forma que ele consiga almoçar de forma tranquila. Ou, se ele levar o almoço lá para a escola de manhã, ele tem um local para ele almoçar lá no curso. Perfeito. Ao chegar no curso. A turma da tarde começa só às 2h10 a aula. Para ele dar tempo, talvez, de ir em casa, ou dar tempo bem de almoçar, nada corrido. Né? E também a gente faz um pouquinho mais esticado esse horário, que é até às 18h30. Novidade para a turma da tarde desse ano, de 2025,
é que a gente vai ter o professor tutor. Ah, que né? bacana O isso. professor Juliano vai trabalhar com eles essa montagem, né, de horário, né? A gente sempre diz que nesse primeiro momento aí faz o horário com o aluno, de organização do aluno, né, onde ele estuda, se ele vai almoçar aqui, se ele vai almoçar em casa, se dá tempo. Então, isso vai ser um diferencial. O diferencial aí, no caso, não é uma questão de novidade, eu perdi a primeira aula. Correto. Todas as nossas aulas, Rafael, todas as aulas são gravadas. Ou Bacana seja, isso. né? Ele Pode ser aquele dia que o aluno tem a prova de tarde, Perfeito. não é? Ou o terceirão, normalmente, às vezes, aqui em Curitiba, as provas são na parte da tarde, e ele não vai poder fazer presente. Então, ele pode assistir essa aula em casa, depois, quando ele chegou, no modo 2.0, no 1.5, né? Ou assistir só aquilo que ele tem dificuldade, não é? Porque senão acaba sobrecarregando ele. Então, esse trabalho que o Juliano vai fazer com essa turma da tarde, ele é fundamental para essa turma, porque é uma turma que, entre aspas, vai estudar de manhã, Correto. vai estudar de manhã e depois vai estudar de tarde. E aí, como eu já falei aqui, a gente já conversou, ele precisa estudar sozinho. Perfeito. Então, aí é um momento que ele precisa organizar, bem organizado, não é? Com o Juliano, no caso, como ele vai disponibilizar o momento de estudo dele. Não é? O momento de estudo dele. A organização durante o dia, Isso, durante o dia dele, né? Claro que eu sempre digo, quem estuda no terceirão e estuda na parte da tarde, ele precisa começar de forma bem lenta. Porque se ele começar de forma acelerada, talvez falte para o final. Talvez não tenha fôlego para o final. E aí a gente sentiu que fez falta para o ano de 2024 também nessa turma da tarde aí. Novidade também para a turma do extensivo. O professor Juliano também, o extensivo também vai ter tutor, né? 2024 não tinha, 2025 vai ter tutor também, tá? E a turma da tarde aí, o tutor, no caso, o Juliano, eu acabo também entrando também nessa jogada, de sentar e organizar com ele o horário, né? Para que não tenha conflito, não é? Para que não tenha sobrecarga, não é? Então, essas seria a novidade, né, em relação a 2024 para o nosso 2025 para a turma da tarde. Para a turma da tarde. Isso já está fechado? Vai ter a turma da tarde do extensivo direcionado para o pessoal do terceirão? Vai ter. Posso? Pode falar. Então, essa carga horária reduzida ali é justamente para proporcionar que ele consiga ter esse tempo, seja ali no curso, seja em casa, né? Porque lá no curso a gente também tem as salas de estudos, então quem estuda de manhã acaba ficando o período da tarde estudando. Então, quando a família vem conhecer ali, né, quando o aluno vem conhecer o curso, e é justamente aluno de segundo, terceiro ano, que tem pais que gostam já de colocar no segundo ano para já ter não só uma preparação para o vestibular, mas sim um suporte para o colégio. Então, a gente tenta unir isso, né? E eu sempre deixo muito claro para os alunos, para os pais, aproveite, pegue as suas dúvidas do colégio e venha e traga e esclareça com os nossos professores em horário de assistência. Isso é muito importante. Né? Porque ele tendo isso muito bem com uma outra, né, explicação ali de uma coisa que ele acabou ficando com dúvida, vai dar um suporte maior para ele no colégio, que consequentemente ele vai ter um melhor entendimento no cursinho, e Eles se complementam sequência. praticamente. Uhum. É uma complementação do estudo. E outra coisa importante que a Mayara estava falando, Rafael, e esse eu diria que também é diferencial do Gaia, o Gaia, os nossos professores, eles não trabalham só a apostila do Gaia. Esse aluno que a Mayara estava falando, ele pode tranquilamente, não é uma novidade isso, mas a gente trabalha, ele pode trazer a dúvida do colégio. Daquela apostila que a escola trabalha. Professor, eu não consigo fazer isso, eu tenho prova amanhã. Será que você pode me explicar isso?
nessa questão. Então, isso falando para a turma da tarde, mas se a gente pensar na turma da manhã, a gente sabe que tem muitos alunos que vêm de outro cursinho. Perfeito. Professor, eu posso tirar dúvida dessa apostila, desse material X? Cara, pode, não tem problema. Entendi. A gente não é limitado a só material do Gaia, né? Até a gente tem aí, dentre uma das atividades que a gente faz com o aluno, que é a chamada prática de prova, que é o aluno fazer a prova realmente, e aí depois fazer a correção dela, né? E quando eu coloco essa correção dela, não é achar gabarito, né? Se eu acertei, se eu errei, não. Corrigir a prova é resolver aquilo que errou. Também é estudar, né? Também é estudar, resolver aquilo que acertou. Eu não sei bem aquilo. E aí, isso é meio que uma lenda, né? No sentido você precisa corrigir. E não é corrigir de saber qual é o gabarito. Corrigir por que eu errei? O que eu não sei desse conteúdo? E aí vem o suporte das aulas já gravadas, que ele pode assistir. E assim, uma dúvida para você que normalmente vem lá e pergunta, né? A aula fica disponibilizada o ano inteiro, tá bem? O ano inteiro, desde a aula 1, a aula 30, até a aula revisão, as aulas de revisão. E, inclusive, a gente deixa à disposição desses alunos, porque existem vestibulares ali início de janeiro, Perfeito. ele também tem isso disponível. Aí ele tem acesso de ir lá buscar aquela aula específica que ele tem dúvidas, por exemplo, uma aula bem específica, ou de matemática, ou de biologia, ou de física, e dar aquela revisada. Isso, porque as aulas, elas não são nomeadas, né, Rafael, em termos assim, aula 1. Não, é aula 1, vou falar da minha praia, né? Aula 1, soma dos termos da PA. Então, ele sabe que aquela aula vai se tratar de soma dos termos da PA. Entendi. Sensacional isso. A gente tá chegando no Enem, né? Tá aí, né? Tá na porta, Enem né? é amanhã, né? Então. Hoje é sábado, né? Lembrando que hoje é sábado. Hoje, exato. Como é que são os simulados do Enem? Como é que é a preparação do Gaia? Passou a primeira fase da Federal, vem a segunda. Como é a preparação do Gaia com relação aos simulados, tanto o Enem como o FPR? Eu queria que vocês contassem um pouquinho, que acredito que os alunos em casa, futuros alunos do Gaia, têm dúvida referente a isso. Queria que vocês falassem um pouquinho disso. Os nossos simulados ali, eles ocorrem, né, de 15 em 15 dias ali, a não ser quando é Enem, que aí acaba sendo um sábado e no outro sábado também, primeiro dia e segundo dia, mas a gente trabalha com 2 plataformas que já, até eu acho que isso é uma coisa bem legal, a gente fala tanto de proximidade, mas a gente sabe que tem alunos que são mais reservados. Correto. Então, principalmente nesse início ali, às vezes tem um pouquinho, não diria receio, mas meio timidez, né, para chegar e já conversar ali com a gente. Então, o aluno tem a autonomia via plataforma de ter o diagnóstico dele em relação a como ele está, e um diagnóstico bem detalhado, né? Então, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, o que precisa desenvolver mais, tem comentário de professor, tem a prova resolvida. Então, a parte ali da prova, uma coisa que eu acho bem interessante para o Enem, dizer o porquê a alternativa está errada. Então, não só saber o porquê aquela alternativa é certa, mas entender o que é que está errado nas outras alternativas que tornam ela, né, uma alternativa errada. E esse acompanhamento o aluno tem após fazer o simulado. Faz o simulado, a gente processa e já sai o resultado dele. Então, ele consegue ter esse diagnóstico e por ele definir, não, então eu estou nesse ponto, agora eu vou ter que mudar. E a gente trabalha muito com a parte do direcionamento nisso também. Então, tem alunos que buscam fazer outros vestibulares, aí a gente adapta, traz uma prova desse vestibular, fala com tal professor para ver o que muda na disciplina dele, né, em relação a como é a cobrança desse vestibular. Então, tudo isso
isso é um conjunto. Então, ele pode se autoavaliar e determinar um planejamento de estudos que ele acha que lhe convém, ou tem todo o suporte ali, né, da equipe em relação a isso. Eu acho que o bacana disso que a gente tem na plataforma, além dele poder se autoavaliar, é a questão de ser um resultado muito realista, né, no sentido muito próximo ali de realmente como são as questões. O que a gente vem vendo nesse resultado ali que vai sair logo da primeira fase, é que muitos alunos mantiveram os mesmos resultados que vem tendo em simulado. Alguns mais, outros um pouquinho menos, porque eu acho que o fator emocional, ele acaba influenciando bastante ali, né? Porque se você não está bem no dia, não tem Mas, como por exemplo, você realizar uma boa prova. se o aluno... Vocês fazem um acompanhamento, né? De repente fala, opa, tem alguma coisa errada aqui com o Rafael, por exemplo. Pô, esse simulado dele foi muito abaixo do que ele... Aí chama para conversar como é que funciona esse acompanhamento. Esse é o papel do professor tutor. Correto. Então, ele conversa com o professor tutor, né? O que precisa melhorar. Mas como a Mayara colocou, de certa forma, ele já tem esse resultado, né? Esse mapa pronto. Perfeito. Né? Ele tem pronto, né? Além disso que a Mayara colocou, o que é importante colocar nessa plataforma? Não é número de acertos, a tua pontuação. Bom, o papo tá bom, mas agora... Pepe, você não tá me ouvindo, hein? Agora eu quero saber o que o curso Gaia Curitiba, tem para os alunos que realizarem a matrícula 2024 para o curso 2025. Agora é com você, Mayra. Eu quero que você me responda isso e depois eu vou fazer uma pergunta estratégica para o Daniel. A gente está com algumas condições aí bem bacanas para quem está já fechando a matrícula conosco, né? Agora já teve bastante aí em 2024, que é manter, uma delas, né? Manter o valor que a gente estava trabalhando no começo do ano. Então, isso é uma das coisas, realizando a matrícula ali até 20 de dezembro, que a gente vai estar trabalhando, né? Consegue manter o valor desse ano, um parcelamento estendido. Então, vou fazer agora em novembro. Pega lá o valor e dá para dividir em até 14 parcelas. Então, parcelamento estendido é outra vantagem. E eu acho que a mais interessante, que é não pagar o custo do material didático. Como assim? Não pagar o custo? O custo Não, esse não material terá. aqui, ó. 10 Deixa eu mostrar dessa. aqui para a câmera, ó. Dá uma olhadinha. É material próprio de vocês, é isso? Sim. E aí não paga o material. Não paga. Eu fiz a matrícula e não pago o material. Não, Material... não paga o material. E tem mais esse material aqui ainda. Que tem 10 daquela. Pô, isso é uma ação excelente. Até quando vai essa ação? Esse é para matrículas efetivadas esse ano. Então, você que quer conhecer o Gaia, aproveite, estaremos até 20 de dezembro lá para receber vocês. E, Daniel, eu queria saber primeiro qual que é a disciplina que você aplica lá no Gaia. Matemática. Meu Deus do céu. Você... Falar em número, fala um pouco comigo. Não, sensacional. Eu vejo vocês... Uma coisa que me chamou a atenção lá no Gaia, e até a produção comentou nos bastidores, a gente batendo um papo e tal, é que os professores participam do atendimento. Né? Você participa do atendimento. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Né? Eu sei que eles fazem, a grande maioria faz um atendimento com a Mayara, mas a produção comentou comigo que os professores dão todo esse suporte para a Mayara e vocês entram no atendimento do aluno, mesmo que ele não fique no curso, mas você está ali disponível para tirar qualquer tipo de dúvida. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Sim, Rafael. Alguns professores, né, eles ficam no curso lá para dar esse auxílio, né, para a Mayara. Eu fico full time lá, né? E a gente tem mais 4, 5 professores que ficam lá. Por que os professores? Porque eles que sabem toda a sistemática do curso. Perfeito. O que tudo pode oferecer. O máximo que o curso pode oferecer. Não é? Então, isso é um diferencial.
não vai ser muito novo. Embora, né, Rafael, a gente está falando de 2024, né? A gente já conversou bastante aqui, né? Aproveita o 2024 porque vai ter um acréscimo para o 2025 e aí a gente não consegue mais garantir essa situação que a Mara colocou anteriormente, né? De ter um material incluso aí, né? Sem custo nenhum para ele. Também, falando um pouquinho disso, né, para pagamentos à vista, a gente tem descontos também, Opa, né? bacana isso, Então, hein? em termos de números, né? A turma medicina 20%, a turma extensivo 15% e a turma tarde 10% de desconto no pagamento à vista. Um desconto relevante, 20%. Isso em cima do preço de 2024. Isso Sensacional isso, em cima do preço de 2024. Então, na verdade, a ideia é não perder a oportunidade. Sim. Quem quer, né, se preparar, quem quer ir lá conhecer o Gaia e tal, acho que esse é o momento. Esse é o momento, né? Até como a Mayara colocou, esse é o momento de você ter a oportunidade de fazer em mais vezes. Né? Então, matriculando em novembro, né, você pode parcelar ali, a gente sempre gosta de colocar que você pode parcelar em até 14 vezes. Né? Mas eu quero parcelar em 6 vezes. Ok, não há problema nenhum. Né? Mas você pode estender ele, fazer em 14 vezes. Chegou lá em dezembro, aproveitando ainda até lá dia 20, como ela colocou, aproveitando ali esse preço ainda, né? E vamos dizer, esse bônus na questão do material incluso, não é? Você pode parcelar em 13 vezes. Não é? Claro que aí matriculando em janeiro, aí perde esse bônus, né? E ainda sofre a questão do reajuste, que aí o financeiro fala com mais propriedade esse ajuste de valores para o curso de 2025. Mas eu acho que o momento seria agora, né? De fazer essa visita, de conhecer a questão da estrutura, não é? E de fazer esse parcelamento aí um pouquinho mais prolongado aí nesse sentido. Vai lá, venha nos conhecer, né? Que é muito importante vir nos conhecer. A gente não é, eu sempre digo, Mayara, a gente não é quadradinho, né? A gente está numa situação onde a gente precisa ter certa flexibilidade, a gente precisa entender a situação da família, e isso é muito importante para a gente, essa visita, não é? O pai e o filho, a mãe, o filho, a pai, a família toda, o irmão, né? A tia, né? Para que a gente possa entender a situação e, de repente, né? Abrir alguma situação, alguma possibilidade, né? De vir estudar conosco. Eu sempre coloco para a Mayara, né? Eu coloco para o aluno, né? Para a família você quer estudar conosco? Aí a conversa é diferente. O querer estudar conosco, ele é muito importante. Ele é fundamental. Não é só a questão de valores. Os valores, ele importa para os dois lados. Claro. Mas o querer vir estudar conosco é o principal. Não, o principal. E assim, acho que fica o recado, porque a produção levantou que o ano passado são poucas vagas, são 300 alunos, e ficou gente de fora porque deixou para a última hora. Né? E aí provavelmente teve que se alocar em outro curso para vestibular. Então, o recado, né, Mayara, é esse o recado? Venham, aproveite para vir Quanto conhecer, antes. Porque esse ano a gente teve que dispensar ali porque não tínhamos vagas. A turma medicina é uma turma que ela enche de forma rápida. Correto. E não adianta ficar pensando que a gente vai ter... eu sempre digo que a gente não vai ter 7, 8, 10 turmas. Porque se a gente tiver 7, 8, 10 turmas, eu não consigo fazer o trabalho que a gente consegue fazer no curso. O curso hoje que mais aprova, proporcionalmente ao número de alunos, é o que melhor aprova em Curitiba. Se você for fazer essa análise, né? Eu sei que, às vezes, o número, né? Você fala, pô, tive 60 aprovados, tive 50 aprovados. Só que aí você vê num universo de 1.500 alunos. E aí, quando você me fala, né? Isso me surpreendeu, me fala de 300 alunos e a proporção que vocês tiveram de aproveitamento, o aproveitamento é muito grande. É muito grande. Então, se eu sou, né, futuro calor e quero ser, gostaria de ser de medicina, eu não perderia tempo, com certeza. Porque posso procurar o Gaia e não ter mais É verdade. E em termos de expectativa,
pensando em 2025, desse resultado aí da UFPR, é só um spoiler. Talvez Manteremos. talvez esse ano, né, o resultado meio que vai assustar muita gente dentro de Curitiba. Não, sensacional. Eu acho que partindo dessa premissa, né, e eu muito feliz de conhecer melhor esse universo dos pré-vestibulares, principalmente, né, focando em medicina, focando em outras áreas também. Acho que é muito esclarecedor. E a ideia do podcast do Gaia, pelo que eu entendi, é exatamente isso: é vocês trazerem uma comunicação mais próxima do público e dos alunos, né, e você trazer convidados, né? Eu acredito que, né, a gente estava conversando antes de começar o podcast aqui, né, que Robinho não vai poder fugir da raia, Elvira, Dodô, Sardá. Vai vir todo entre mundo. outros professores. Jair. Um tal de Juliano, Juliano, né? Aham. Que vive fugindo de gravações. Sim. E eu acho que vai ser enriquecedor, porque vocês vão trazer exatamente essa comunicação, não só para os alunos, mas para os pais. Porque eu, como pai, minha filha, né, passando por essa situação de vestibular, é muito complexo, né? Porque você tem que, como vocês falaram aqui, administrar a parte da ansiedade, intensidade, né? Como você falou, pô, até controlar a intensidade, porque não adianta ser muito intensivo, né? Você colocar muita energia no meio do ano, se daqui 3 meses você está numa decrescente. Eu acho muito importante, e agora, nesse momento, eu entendi perfeitamente a importância de um curso pré-vestibular, tanto para minha filha que está indo para o terceirão, e vai provavelmente fazer o extensivo Tarde Gaia, porque eu entendi perfeitamente o fundamento disso, e é fundamental para ela, esse apoio, né? Como para quem está procurando medicina. E a gente não falou aqui, né, Rafael? A gente conversou tanto, né? E a gente não falou. E no meio do ano nós fizemos o primeiro lugar geral da PUC. Olha isso. Acabamos esquecendo. Agora, 2024? 2024. Recente. Então, recentemente. Então, Foi linda a cerimônia. A gente foi, né? A própria PUC nos convidou, fez o convite, né? Cerimônia do primeiro lugar. E o mais importante disso é o menino, ele não estava focado em PUC. Ele estava focado em UFPR. Então, com todo esse suporte que a gente coloca aí para os alunos, e se você, caso queira uma PUC, caso você queira uma Pequeno Príncipe, e tendo toda essa estrutura que a gente tem fora a sala de aula, né, a gente sempre coloca que a gente tem estrutura. O aluno tem que usar, saber usar. Perfeito. Não é? Então, esse menino ele tirou na Loteria Federal, né? Não, sensacional isso. O valor do primeiro lugar na medicina, para quem está nos vendo agora aqui, na PUC, ele não paga absolutamente nada. Nada. É bolsa integral. 100%. 100%. Né? Não, eu acho sensacional. Eu vi, junto com a equipe, que vocês tiveram aprovações no Rio Grande do Sul, né? Em Federal do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o Gaia é muito forte na UFSC. O FPR muito forte na UFPR. Eu vi que vocês tiveram Unicamp também, alunos na USP. Quer dizer, o Gaia hoje, na verdade, ele prepara para todos os vestibulares do Brasil. Unicentro, Unioeste, UEL. O EPG aqui em Ponta Grossa, né? O UEL lá em Londrina, perfeito. Eu acho muito legal quando você fala de fazer algo individual. Eu gosto muito disso do individual. E é uma cultura que eu vejo dentro do Gaia. Você trabalhar, qual que é o objetivo desse meu aluno específico? Poxa, ele quer aprovação na UFSC, ou ele quer em São Paulo, Unicamp, direcionar, né? Acho que isso potencializa muito o estudo. Eu sempre coloco, né, que a gente conversa bastante com a Mayara, às vezes a gente faz reuniões, eu sempre digo para ela, e o aluno precisa ser extremamente bem atendido. Indiferentemente se for ali na questão da matrícula e depois da matrícula. Ele precisa ser bem atendido, né? Do tipo, o pai ligar e eu quero saber se meu filho está aí. Então, a gente tem esse controle nas catracas, não é? Meu filho está aí? Que horas ele entrou? Ele fez o simulado? Então, tudo isso
eu acho que faz um diferencial em relação a outros lugares. Agora você né? está falando para o que os pais geralmente estão em constante contato com a gente. Então, isso que o Daniel colocou é uma coisa bem. Então, eles ligam, eles perguntam, eles querem saber como é que tá, como é Isso que é tá a evolução de importantíssimo. aluno. Então, essa parte também eu acho que é bem importante, não só ali para eles estarem cientes, né? Mas para poder saber como interagir, como lidar com determinadas situações, eu acho que isso é Um bem canal de importante. comunicação direto Sim. entre vocês e os pais. Eles têm, Rafael, inclusive, acesso a todos os desempenhos do aluno, Que importante isso. indiferentemente se for o FPR ou se for Enem. Né? A gente também faz simulado da FUVEST também, FUVEST Unicamp, mas ele tem acesso a esses desempenhos. Então, a Mayra passa login e senha e ele pode acessar e aí ele pode conversar com o filho, né? Mas como eu já coloquei aqui, né, nesse papo que a gente está tendo aí, esse diálogo ele tem que ser conversado, mas não num tom de cobrança, Correto. não é? Então, do tipo, e aí, cara? Tô vendo aqui que o desempenho não tá legal. O que está acontecendo? O que a gente precisa? Não é você, é a gente precisa. Juntos. Esse trabalho ele não é único, é isso que os pais precisam entender. Importante isso. Isso é a essência da tua aprovação. Essa questão dessa coisa boa, dessa harmonia, dessa sintonia que você tem em casa, né, com os pais, com o pai, com a mãe, né, de fluir de uma forma legal. Vai ter reflexos extremamente positivos numa prova, no Enem, seja lá em qual vestibular que você vai fazer. Queria uma declaração de vocês. Tá? Queria que vocês olhassem para aquela câmera lá, que é a câmera de vocês, e dessem um conselho. Se vocês tivessem que dar um conselho, né? Ou falar algo para alguém que hoje está em casa e fala, poxa, eu quero me preparar para passar no vestibular de medicina da UFPR. Primeiro eu queria que vocês falassem sobre medicina especificamente e depois a gente vai avançar para o extensivo. Né? Qual recado vocês dariam? Eu queria que vocês olhassem para a câmera e dessem o recado diretamente para quem está em casa. Qual recado vocês dariam ou conselho vocês dariam para quem quer fazer medicina em 2025? Eu acho que a primeira coisa, assim, é você começar. Não tenha medo. Comece com medo mesmo, porque ninguém é perfeito, ninguém atinge tal resultado, tal desempenho, sem ter uma boa preparação, sem ter constância. Então, eu acho que começar é o principal, independente do que você sabe, do que você não sabe, de como foi a sua base. Comece, que você vai ter ali no decorrer todo o suporte para se estudar conosco, né? Mas se não estudar conosco, eu acredito que tenha esse mesmo pensamento de começar e manter constância, porque é um processo e cada um tem o seu tempo. Bom, eu diria uma coisa bem direta. Acredite em você. Isso é o principal. Acredite no potencial que você tem e que você vai alcançar o seu objetivo. Cada um tem o seu tempo. E esse tempo, quem acelera ou desacelera é você. Mas se você acreditar em você, você consegue atingir mais rápido o seu objetivo. E eu queria, Daniel, que você falasse agora para os pais que estão em casa, tá? O porquê eles deveriam pensar nessa preparação para os filhos e de que forma o extensivo Gaia Tarde, que é o curso da tarde, né, para quem está fazendo o terceirão, pode ajudar nessa preparação do vestibular para 2025. Bom, Rafael, a gente sabe que o ensino médio ele passou por um processo de algumas modificações, tá? E o que a gente vem sentindo, né, nesse processo de modificações? Está existindo uma defasagem de conteúdos. Perfeito. Ou seja, o vestibular da UFPR, ele não caminhou para essa linha. Ou seja, o vestibular da UFPR, ele é conteudista.
E o ensino médio hoje, com a questão dos itinerários que precisam ter, algumas aulas foram subtraídas. Entendi. Algumas aulas de matemática, português, geografia, física, e aí entraram aquela dinâmica do itinerário com aquele determinado assunto, e aí você participa daquele itinerário que você, de certa forma, acha que é mais, vamos se dizer assim, tem mais afinidade. Tem mais afinidade. Então, a parte da tarde, a turma da tarde, ela vem justamente para criar esse auxílio nessa defasagem em termos de conteúdo que a gente vê que está ocorrendo nesse processo, na verdade, no ensino médio, né? O itinerário vem lá do primeiro ano, vem no segundo ano, hoje ele está no terceiro ano, e aí a gente percebe essa situação de tá faltando conteúdo. Correto. E aí, então, a parte da tarde, ela vem justamente para acalhar esse problema. Né? Tá faltando então eu vou estudar de tarde para suprir essa situação do que está faltando na parte da manhã lá na sua escola. Sensacional. O pessoal tava olhando o celular, o pessoal tava perguntando, referente vai ter continuidade, podcast e tal. Provavelmente sim, vai ter continuidade, esse é só o primeiro, né? A ideia é trazer, acho que, professores de várias disciplinas, né? A gente nem conversou muito com o Daniel sobre a matemática em si, que deve ser um assunto sensacional e extraordinário. Eu sempre gostei de matemática, né? Assim como outros professores de biologia, física, os alunos com certeza vão ter muitas dúvidas para estar tirando. Então, acho bacana esse espaço, né? Poder dar voz, né? Exatamente para que o aluno conheça e se aprofunde e, assim, tome uma decisão. Né? Eu acho que o fato deles conhecerem o Gaia, conhecerem a metodologia do Gaia, conhecerem realmente os professores, o administrativo, o atendimento, como você falou, né? Desde a catraca ali, né, ao fiscal, até a direção, os professores e tudo mais. O pessoal da limpeza, eles também... o pessoal da cozinha, eu acho que fica muito... É como você falou, né? É uma família, na verdade, porque eles passam tantas horas com vocês ali, né? E as famílias depositam tanta responsabilidade para vocês, né? E eu vejo o carinho que vocês falam, com a Mayara fala, poxa, vou chorar, né? O orgulho que vocês falam dos alunos de vocês, assim, eu fiquei maravilhado mesmo com isso, e agradeço imensamente vocês terem me convidado, né, para ser interlocutor desse primeiro podcast, né, e eu vejo a paixão que vocês falam sobre os alunos, sobre o curso, sobre figuras icônicas dentro do dia a dia de vocês, assim, parabéns mesmo para vocês, porque vocês fazem a diferença, né, o ensino, né, eu sei que é um clichê, mas só o ensino pode levar a gente a uma evolução como ser humano, como pessoa, como país. Queria que vocês deixassem um recadinho para quem já é aluno Gaia, tá? E para quem não é aluno Gaia, mas quer ser aluno Gaia, quer fazer parte desse universo. Queria que vocês olhassem para a câmera e falassem com eles, dessem um recado motivacional, porque vem aí, né, segunda fase federal, vem aí 2025, quer dizer, muita coisa, muitos vestibulares para chegar aí. Eu queria que vocês dessem esse recadinho final para eles. Então, o que eu teria para dizer, né? A primeira coisa é continuem mantendo a seriedade, a serenidade, né? A resiliência, que é fundamental nisso, e você vai alcançar o seu objetivo. A gente está num processo de segunda fase, e esse processo de segunda fase é o processo que eu diria que para vocês tá tudo com vocês. Vocês já fizeram tudo. Tá tudo praticamente pronto. É só chegar lá no dia 1º a parte de produção textual, a parte da redação. E o segundo dia, que é as específicas, isso aí vocês vão tirar de letra. E para você que vai fazer Enem amanhã, cuide da sua estratégia. Faça estratégia. Monte estratégia antes da prova. Porque se montar na hora, talvez não dê certo. Mas você que é aluno Gaia, já tem a estratégia pronta, porque passou com a gente o ano inteiro e a gente passou o ano inteiro falando. E você que não é e quer estudar conosco, venha nos visitar. 2025 vem estudar conosco. Sensacional. E você, Mayara? Dá um recadinho. Aquele recadinho. Você é toda coração, né? Você é toda afago dos alunos, eu já tô sabendo.
Já tô sabendo disso, que você é a defensora dos alunos do Gaia. Como é que essa história? Chegou para mim aqui que você é a defensora, muitas vezes interlocutora entre os professores. Na verdade, Rafael, desculpa Claro, interromper, por favor. desculpa interromper aí. Lá quando eu comecei, nas aulas, eu comecei numa rede, aqui não tem, no Paraná, se chama La Salle. E para quem é no meio da educação, sabe, né? La Salle é firmeza de pai e ternura de mãe. Perfeito. A firmeza sou eu e a ternura é a Mayara. Como é que é essa história, Mayara, de você estar defendendo os alunos? Me conte isso aí, eu fiquei sabendo aqui, ó. A produção trabalhou bem, viu? A gente tenta, né, podar bastante ali, tentar medir e trabalhar intermediário ali entre os professores e os alunos, para que consiga ter um equilíbrio e, mais claro, agrade também, né, nossos alunos, que eu vejo que eles têm um carinho muito grande, né, por essa recepção que a gente tem. E um recado que eu tenho para dar é: aguentem firme, suguem os professores, aproveitem todo esse tempo e vai dar certo. Mantenham um controle sobre as suas emoções e, se não der certo, estaremos lá para continuar nessa jornada até a sua aprovação. Mas eu tenho certeza que vocês estão bem preparados para esse dia. E para quem não é aluno, venham conhecer para ver como que a gente trabalha, para a gente conhecer um pouquinho de vocês e estar trabalhando juntos aí na sua aprovação. E é isso. Sensacional, Mayara, Daniel. Só tenho a agradecer a vocês por essa oportunidade. Foi muito, espero que tenha sido muito esclarecedor, né, para quem está em casa, né, para quem é aluno, para quem não é aluno, para quem vai ser aluno do Gaia. E lembrando, são poucas vagas. Então, não perca tempo, aproveite as possibilidades de 2024 pode trazer para a tua mudança de vida e nunca desista dos seus sonhos. Eu acho que esse é o recado principal, né, que a gente tem aqui. Os professores, o Gaia é a ferramenta, você tem que saber utilizar. Eu acho que, né, fica essa lição. Agradeço vocês de coração e até o próximo podcast do Gaia. Até. Obrigada. Até mais, galera.